Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Iniciamos mais uma vez a transmissão ao vivo, diretamente do Centro Espírita O Semeador. Rogamos ao nosso bondoso Mestre Jesus que nos abençoe, que nos ampare. E vamos aproveitar a oportunidade para elevarmos nosso pensamento ao alto, rogar ao nosso Mestre amado, Jesus, que nos abençoe nesta noite sempre. Ó Jesus, aqui estamos, Senhor, uma vez mais. Rogamos a vossa presença nesta noite, em todos os lares de nossos irmãos, de nossos amigos, que nos assistem nesse instante. Que a luz que vem do alto possa clarear nossas mentes, iluminar nossos corações, trazendo a paz, a coragem necessária, a serenidade precisa, para que possamos continuar avante a nossa caminhada evolutiva. Ampara-nos, Senhor Jesus, a todos nós, hoje e sempre, que assim seja. Hoje nós temos a presença do nosso irmão Fred Toitio, que vai nos falar sobre não saiba a vossa mão direita, vossa mão esquerda, o que a vossa mão direita dê. Fred, por favor. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz do Divino Mestre Jesus permaneça envolvendo os nossos corações, todos em seus lares. Nós todos aqui, né, estamos com saudades de nos encontrarmos, mas ainda bem que temos esse canal aqui para manter essa ligação com os lares de todos os nossos irmãos e irmãs. E o tema da palestra de hoje, meus irmãos, um tema muito interessante, né? E que traz muitos ensinamentos morais, muitos ensinamentos cristãos que Jesus nos ensinou quando aqui esteve. Está em Mateus, no capítulo 6, nos versículos 1 a 4, que não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Então essa máxima encerra aqui muitas virtudes que Jesus nos ensinou, nos mostrou através de parábolas, e que podemos, né, extrair dessa máxima, a questão relacionada à superioridade moral que ela nos mostra, né? Que fazer a caridade sem ostentação, fazer o bem ao próximo, sem que com isso esperemos alguma recompensa, por esse bem que está sendo praticado. Então nós entendemos aqui que essa caridade desinteressada, o que a mão esquerda faz, não deve a direita ver, no sentido de que devemos fazer o bem sem qualquer o quê? Interesse. Que o bem deve ser praticado incondicionalmente. E aqui o bem no seu sentido geral, não só a caridade material, mas também a caridade moral, aquela palavra amiga, um consolo, um abraço, um aperto de mão, que muitas vezes alivia o sofrimento de um irmão e de uma irmã. Então essa superioridade moral ela é inerente já a essas pessoas que conseguem praticar o bem simplesmente por praticar o bem, porque Deus cravou na nossa consciência, nós sabemos, né, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus cravou na nossa consciência a sementinha do bem. E que o bem sempre prevalece, sempre vencerá. Sabemos que estamos num mundo de provas, de expiações aqui na Terra, e que apesar do mal prevalecer, nós temos aí irradiando luzes de lugares do mundo em que você vê o bem sendo praticado. Então, quando nós passamos a ter essa compreensão exata da vida futura, quando nós passamos a parar muitas vezes de reclamar dos nossos problemas, quando nos deparamos com problemas muito maiores dos nossos irmãos, principalmente nessa época dessa pandemia que estamos vivenciando,
nós começamos a buscar uma evolução moral. Essa superioridade moral só vai depender de quem? De nós. E não é uma superioridade que vai nos deixar melhores que o próximo, de forma alguma. É uma superioridade moral em que nós buscamos uma transformação íntima de nós mesmos. Fazermos o bem para nós e para o próximo, mas sem aguardar qualquer aplauso dos homens, qualquer aplauso de quem quer que seja. Porque nós devemos fazer o bem para agradar os olhos de Deus. Nós devemos fazer o bem porque Deus está vendo. Deus sente, sabe que estamos fazendo o bem. Então que façamos muitas vezes em segredo, de forma silenciosa, levando um conforto amigo, levando muitas vezes um alimento a quem precisa. Porque dessa forma nós estamos sempre o quê? Galgando, né? Um degrau nessa escala evolutiva. Quanto mais buscarmos essa compreensão de que estamos aqui de passagem, de que estamos nesse planeta Terra, pertencente à raça humana, não de forma aqui definitiva, mas muitas vezes para expiar faltas do passado, muitas vezes os nossos familiares, amigos, aquelas pessoas próximas têm alguma relação já anterior com a gente. Então nós temos que buscar sempre essa melhora moral através da prática do bem. Não saber a mão esquerda o que dê a mão direita, meus irmãos e minhas irmãs, é justamente isso, que façamos o bem nos colocando no lugar do próximo, né? Buscando sentir o sofrimento alheio, buscando sentir, se nós estivéssemos no lugar daquela pessoa, o que nós gostaríamos que nos fosse feito. Se fosse nós que estivéssemos em situação de penúria, de miséria, de falta de alimento material, o que nós gostaríamos de receber? Gostaríamos de receber o quê? O alimento, saciar o estômago. Muitas vezes temos pessoas em situações tão miseráveis, situações que nos mostram que a realidade das ruas ela é muito cruel, em que pessoas, alguns trabalhos que nós temos aqui no Centro Semeador com os moradores de rua, que está suspenso em razão da pandemia, você pessoas se sentindo aliviadas ali com um banho quente, pessoas com um pão se sente aliviada. Então, essa caridade, ela nos mostra que devemos nos preocupar primeiramente com a dor alheia. Porque se colocarmos o nosso interesse pessoal para a prática do bem, aos olhos de Deus, já tivemos a recompensa. Que será o quê? Na verdade, não será uma recompensa. Quando nós buscamos praticar o bem em troca de algo, nós vamos receber muitas vezes o aplauso dos homens. O aplauso daqueles que vivem nesse mundo terreno. Mas que a caridade só foi feita por causa de um interesse. Então, o que Jesus vem nos mostrar é que a caridade ela tem que ser feita de uma forma que não humilhe mais aquele que recebe o benefício, aquele que recebe o alento. Porque como nós sabemos, aliviar a dor alheia é aliviar o quê? Um dos irmãos que Jesus nos disse. É aliviar a dor daquele que um dia poderá ser nós ou que já fomos. Mas isso depende de alguma condição. Eu preciso seguir alguma regra? De forma alguma. A caridade ela pode ser prestada de várias formas. Por ações, através de gestos, pensamentos, palavras amigas, sinceras, apertos de mão, um abraço com sinceridade. Então, tudo isso nos mostra que pertencemos à mesma raça, que é a raça humana. E que todos somos irmãos. E essa irmandade ela deve permanecer justamente nesse momento que vivenciamos, em que a solidariedade ela está se expandindo, a fraternidade. Querendo ou não, nós temos muitas notícias ruins, jornais, veículos de comunicação trazem muitas notícias ruins. Por quê? Porque as boas ações, elas não são, as verdadeiras boas ações, elas não são noticiadas.
As boas ações, aquelas feitas com sinceridade, nós sabemos que não precisa ser espírita, não precisa pertencer a um centro espírita para fazer uma caridade, uma boa ação. As verdadeiras e boas ações, elas são feitas silenciosamente. Por isso que elas não são estampadas em jornais, na internet, em veículos de comunicação, salvo algumas. Por quê? Porque é Deus que vê. Quando fazemos a caridade, quando auxiliamos o próximo, se fizermos de forma desinteressada, se fizermos buscando o benefício do irmão e o nosso próprio benefício, teremos um duplo mérito aí, que é a prática da caridade material e, ao mesmo tempo, a prática da caridade moral, em que, nos colocando no lugar do próximo, meus irmãos, nós passamos a sentir o que muitas vezes para nós é supérfluo, a necessidade que ele sente, que uma família inteira muitas vezes sente, a felicidade que muitas vezes uma criança sente quando ela recebe um cobertor de doação e abraça esse cobertor com tanto amor que aquilo ali não tem preço nenhum que o dinheiro pode pagar. Porque quando você se depara com uma criança de 5, 6 anos, abraçando um cobertor, sorrindo e não querendo mais nada, é onde a gente vê a perfeição de Deus. É onde a gente ainda vê que existe esperança. Porque a esperança, ela vem da caridade. A esperança junto com a piedade, elas são irmãs siamesas dessa caridade. Porque quanto mais tivermos auxílio ao próximo, quanto mais pudermos secar lágrimas de forma desinteressada, mais agradaremos a Deus, mais estaremos perto desse reino dos céus, mais estaremos próximos dos mundos celestes, dos mundos superiores de regeneração, onde o bem sobrepõe o mal, onde o forte não mais oprime o fraco, onde o forte e o fraco se ajudam, onde o forte auxilia o fraco, e o fraco agradece o auxílio, porque quando reinar no nosso planeta a paz, a concórdia, a fraternidade, a solidariedade, todas decorrentes dessa caridade cristã, não mais haverá guerras, não mais haverá ódios, não mais haverá dissensões, desentendimentos, a ponto de um irmão tirar a vida de outro. Porque enquanto buscarmos o egoísmo, o orgulho, ter, e esquecermos do ser, estaremos nos distanciando da verdadeira caridade. Quando buscamos o holofote dos homens, quando buscamos o aplauso dos homens, esquecemos de Deus, nós não estamos fazendo a verdadeira caridade. A verdadeira caridade, ela é feita de forma voluntária, espontânea. Ela parte de dentro para fora e não de fora para dentro. Porque quando aguardamos alguém ou uma condição, ou o que quer que seja, para que possamos ser caridosos, nós não estamos atuando no nosso livre-arbítrio. E Jesus nos mostrou isso. Façai ao próximo aquilo que gostaria que o quê? Que nos fosse feito. E aquele que pratica a caridade buscando apenas, meus irmãos, o aplauso dos homens, ele já recebeu sua recompensa. Jesus disse, já foi recompensado. E agora será punido pelo seu orgulho. Que a riqueza material que muitas vezes proporciona uma caridade material, porque nós sabemos que para fazer caridade, meus irmãos, não é necessário termos uma condição financeira folgada, estável. A caridade pode ser feita de várias formas possíveis. E aqui nós temos o exemplo do óbolo da viúva, né? E que nos remete a uma história que mostra muito bem isso. Que a caridade pode ser feita, inclusive, por aqueles que estão materialmente em situação muito difícil. Então, disse que no gasofilácio, Jesus, quando estava pregando com os seus discípulos, que era um local em que depositavam-se lá oferendas, dinheiro, né, na Grécia Antiga, muitos ricos jogavam suas moedas, os seus ouros, como forma ali de buscar alguma recompensa, né, de que estariam ajudando, de que estariam ali respeitando os deuses da época.
E uma viúva aparece e joga 2 moedas de 10 centavos, que era a única coisa que ela tinha. E Jesus ensina aos seus discípulos: a conduta dessa viúva é muito mais sublime. A conduta que ela teve, ela é muito mais agradável aos olhos de Deus, porque ela deu daquilo que lhe fez falta. Enquanto aqueles que depositaram as moedas tiraram do seu supérfluo. Não que não tenha valor, mas jamais que tenha o mesmo valor daquele que se desfaz de algo que muitas vezes lhe falta para atender o próximo. Que lembremos sempre dessa passagem do óbolo da viúva, que mostra essa humildade, essa caridade em que você busca apenas o quê? Aliviar o sofrimento alheio. Certa feita num desses trabalhos com os moradores de rua, um dos moradores de rua que recebeu o pão material, que se encaixa muito bem nisso aqui, meus irmãos, recebeu 2 ou 3 pães com carne moída, ele disse que queria um só, porque aqueles 2 a mais que ele estava recebendo era para ser entregue para outro irmão que ia precisar, porque se ele recebesse aqueles 2, ele disse: eu estarei tirando de quem precisa. Então, esses exemplos, né, que nós falamos de exemplos, mas que são reais, nos mostra que o norte existe, a direção Jesus já nos mostrou, que é a prática dessa caridade sem aquela ganância, sem buscar qualquer benefício ou qualquer subida socialmente falando com a prática dela. Que possamos ir ao encontro, meus irmãos, dos infortúnios ocultos. Não esperemos para fazer caridade que o nosso telefone toque. Não esperemos para fazer a verdadeira caridade que alguém nos busque. E que possamos já nesse momento começar a praticar a caridade material, a caridade moral. Porque muitas vezes quando nos deparamos com pessoas em situações miseráveis, em situações muitas vezes até de sujeira, de falta de alimentação, de higiene, nós viramos as costas. Muitas vezes nós deixamos o nosso orgulho, e isso aqui não é qualquer crítica, nós deixamos o nosso orgulho porque é inerente a um planeta de provas e expiações. Por quê? Porque muitas vezes a imagem choca. Muitas vezes quando você vê uma pessoa muito suja, deitada na rua, a imagem choca. E nós devemos entender essa pessoa como nosso irmão, como uma pessoa que necessita de auxílio, como nós necessitamos. A caridade, ela nos mostra, isso, essa troca, essa transfusão de amor, que tanto ele recebe, quanto nós recebemos em dobro, tendo em vista a melhora. Porque quem aqui, que ao ajudar alguém, seja uma criança, seja uma pessoa da família, seja um amigo, com essa ajuda não se sente aliviado? Quando você sinceramente ajuda uma pessoa, ela te diz: obrigado. Com a sua ajuda, você melhorou meu dia. É um alívio para o nosso coração. Quando a gente sabe que ajudamos o próximo e que não queremos nada em troca dessa ajuda. Que busquemos sempre, com essa lição que Jesus nos trouxe, que busquemos sempre olhar para o próximo e sentir a dor dele. E sentir essa dor que muitas vezes nós já passamos, que agora estamos tendo a oportunidade do quê? De aliviar. Não vamos esperar as oportunidades passarem, meus irmãos. Vamos buscar sempre alcançar o quê? O nosso progresso moral, praticando a lei de justiça, de amor e de caridade. E nós sabemos que no Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec pergunta: o que se entende por caridade, né? E os Espíritos respondem: perdão das ofensas. A caridade é o quê? É o perdão das ofensas, benevolência para com todos os irmãos e a indulgência para com as imperfeições alheias. Quer caridade maior do que pararmos de julgar as imperfeições alheias? Quanto mais apontarmos o dedo para o próximo, quanto mais julgarmos o próximo, nós não estamos sendo o quê? Indulgentes. Se não estamos sendo indulgentes, meus irmãos, não estamos sendo caridosos. Porque quando nós lemos a questão 886 do Livro dos Espíritos, diz: o que é a caridade na sua mais acepção, no seu conceito mais sublime?
benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias. Por quê? Porque nós somos todos imperfeitos. A partir do momento que julgamos o próximo, nós não estamos sendo caridosos. E julgar aqui é no sentido do quê? De ver o defeito do próximo, de dizer que o próximo é isso, de apontar que o próximo falhou nisso. Quando muitas vezes o quê? Esses defeitos que nós apontamos no próximo, nós temos ele 2 vezes pior ou até mais. Porque o julgamento alheio é uma imperfeição que decorre do quê? Do orgulho, do interesse pessoal. Então a indulgência para com essas imperfeições alheias é uma forma de caridade, mas a indulgência sincera. Aquela indulgência em que você silencia, mesmo diante de uma imperfeição, você silencia. E o mais difícil, fazer uma prece para que a pessoa melhore, para que ela receba um alívio, para que ela não permaneça com aquela imperfeição. Porque a prece é um instrumento, meus irmãos, que nós temos, e muito eficaz, de prática de caridade também. Então, não julgar o próximo é um dos atos de caridade que mais agrada aos olhos de Deus. Porque quando julgamos quem quer que seja, nós damos o direito de sermos julgados. Atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Atire a primeira pedra aquele que nunca errou. Atire a primeira pedra aquele que é perfeito. Então vamos buscar sempre, com esses ensinamentos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, meus irmãos, praticar essa caridade sem humilhar. Praticar essa caridade sem julgar o próximo. Única e exclusivamente buscando o quê com essa prática? A nossa transformação moral e o auxílio, o alívio da dor alheia. E além disso, a questão 886 também mostra que ser caridoso é perdoar as ofensas. Aqui também temos uma certa dificuldade em realmente aplicar esse perdão das ofensas. E o que é normal, nós estamos aqui para melhorar. Nós estamos na Terra justamente para buscar a nossa melhora moral, intelectual. Então, quando os Espíritos respondem, perdoar as ofensas, amar o próprio inimigo. Mas o perdão das ofensas não pode ser aquele perdão apenas dos lábios. Aquele perdão em que você, perdoei ele, mas não mostra, mas não deixa eu passar perto dele, porque senão, ou dela, porque senão. Então nós temos que entender o perdão das ofensas como o esquecimento das ofensas. Até na oração que nós conhecemos, tem perdoai as ofensas, perdoai o ofensor. Porque nós nunca ofendemos, nós nunca praticamos algo que prejudicou alguém, nós nunca decepcionamos, magoamos alguém. Então, perdoar as ofensas é, além de tudo, além de esquecer a ofensa, é fazer uma prece, desejar o bem para aquele que nos ofende. Mas como que eu vou desejar o bem para aquele que me maltrata, para aquele que me ofende? Aí temos que ter também o que? A resignação. Muitas vezes a resignação ela anda junto com a indulgência. Além de com o perdão das ofensas. Porque é difícil perdoar? Sim. E o perdão verdadeiro, aí ele é mais difícil. Porque perdoar não é simplesmente chegar para a pessoa e dizer, perdoo todas as ofensas. Não, é você tirar do coração o ódio que muitas vezes está enraizado ou está ali armazenado. O verdadeiro perdão não é aquele que sai dos lábios. O verdadeiro perdão é aquele que sai do fundo do coração. É aquele que transplanta a alma. É aquele perdão que chega aos olhos de Deus e que o agrada. E não aquele perdão apenas dos lábios. Aquele perdão em que se diz, pronto, perdoei. Não. Porque junto com o perdão nós temos que ter o quê? Essa resignação de aceitar os problemas, os desafios, os obstáculos que nos estão sendo impostos nessa existência e muitas vezes, que é o mais difícil, nós sabemos agradecer os problemas. Por quê? Porque os problemas eles são o quê? Um aprendizado para a gente. Deus nos coloca nessa existência justamente para que tenhamos condições
de enfrentar e buscar superar os problemas, porque estaremos evoluindo. Agora, é fácil? De forma alguma. Não é fácil. Por isso que o nosso livre-arbítrio que nós temos, esse, como se diz, ninguém nos tira, esse livre-arbítrio deve ser usado sempre para a busca do bem, para a busca da prática da caridade cristã. Porque nós percebemos hoje, muitos se dizem cristãos, mas o verdadeiro cristão demonstra que realmente é cristão com as práticas cristãs. O verdadeiro cristão é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. E o verdadeiro cristão, ele não precisa pertencer a uma religião A, B, C ou D. O verdadeiro cristão é aquele que segue Jesus. É aquele que segue os ensinamentos que Jesus nos mostrou, independente de seita religiosa, independente de condição social, de classe social. O verdadeiro cristão é aquele que pratica a caridade na sua mais sublime forma. É aquele que busca aliviar o próximo, é aquele que busca praticar o bem. Que possamos então, meus irmãos, ter como norte, como guia a prática do bem, a prática da caridade, buscar os infortúnios ocultos, ir ao encontro desses irmãos que sofrem, ir ao encontro desses irmãos que imploram por uma ajuda, por um auxílio, seja ele material, seja ele moral. E aqui é importante também mencionarmos a caridade moral. Essa que muitas vezes ela é mais difícil, porque a caridade moral é aquela caridade em que temos que nos suportarmos uns aos outros. E nos suportarmos em que sentido? Essa relação social, de parentesco, familiar, em que possamos, começando nos nossos lares, a nos comportarmos de forma caridosa com aqueles que estão próximos a nós. Porque não adianta nada fora do lar ter um comportamento caridoso, fora do lar ter um comportamento amoroso e dentro do lar ser um tirano. Perde completamente o conteúdo espiritual e moral da caridade. Que possamos praticar essa caridade no dia a dia, tanto fora de casa quanto dentro de casa. Porque a caridade moral, sabemos, ela é mais difícil que a caridade material. Que sabemos também que a caridade material não se resume apenas em esmolas, apenas em entrega de alimentos, e sim em tantos outros atos e pensamentos que Jesus já nos mostrou muitos exemplos quando aqui esteve de caridade. E no próprio livro O Céu e o Inferno, que é o quarto livro da codificação, nós temos, né, uma situação muito clara que mostra essa questão aí da caridade para com o próximo, de não humilhar aquele que muitas vezes trabalha conosco, de não menosprezar o próximo. Então, no capítulo 8 do Céu e Inferno, que trata, na segunda parte do livro, que trata das expiações terrestres, temos a história de Max, o mendigo, né? Então, Max, o mendigo, ele relata, né, o espírito relata, que na última existência dele, ele nasceu em uma aldeia, era filho de aldeãos, e os pais morreram precoce. E Max, logo cedo, né, quando criança, já não teve seus pais. Começou a trabalhar como servente de pedreiro, outras profissões, até que aos 40 anos ele teve uma paralisia nas pernas, e não mais podia se locomover. E passou a mendigar naquelas terras, naqueles castelos, palácios, até que desencarnou. E mendigou durante muito tempo. E era conhecido lá como Max, Conde Max. Aí depois o espírito explica. Max tinha sido o que naquelas terras? Rei. Só que ele tinha sido um rei monarca, opressor. Um rei que humilhava, que menosprezava os seus súditos, que acreditava apenas nos prazeres mundanos. Um rei que totalmente materialista e que não tinha qualquer noção naquele tempo do que é a verdadeira caridade. Mas Deus, na sua perfeição, mostra para Max o quê? Que nas terras em que ele dominou, nas terras em que ele foi rei, naquelas mesmas terras em que ele oprimiu,
que várias vítimas sofreram em suas mãos, agora quem busca, quem mendiga é ele. Então, olha só a importância do conhecimento da lei de causa e efeito, meus irmãos. Porque quando você tem a riqueza material, muitas vezes, ou algum poder aqui na terra, que Deus nos concede, que não façamos uso dele de forma desvirtuada da lei cristã. Que não nos apeguemos apenas aos bens materiais nessa existência, que são necessários para a nossa sobrevivência, mas que comecemos a dar mais valor, é isso que Jesus nos trouxe, que comecemos a dar mais valor aos bens espirituais, que busquemos dar mais valor àquilo que alegra a alma, aquilo que traz uma felicidade ao coração. Porque quanto mais nos preocuparmos em ajuntar, em ter bens materiais e nos esquecermos do ser espiritual, nos esquecermos das virtudes morais que o Cristo nos ensinou, mais próximos estaremos dos mundos inferiores, mais próximos estaremos desse materialismo que leva muitas vezes à depressão, ao suicídio, que leva a um vazio existencial, meus irmãos. Ao invés de arrecadarmos e juntarmos bens aqui na terra somente, que são muitas vezes facilmente deterioráveis, vamos buscar acumular bens espirituais. Como que podemos fazer isso? Aí temos vários caminhos. Podemos fazer isso sendo pessoas melhores, podemos acumular bens espirituais praticando a caridade, podemos acumular esses bens ainda fazendo o quê? Auxiliando esse próximo, nos colocando no lugar do próximo, porque quanto mais bens espirituais buscarmos, quanto mais alcançarmos o maior número de prática de caridade, quanto mais buscarmos auxiliar o próximo, mais estaremos praticando a verdadeira lei cristã, o que Jesus nos ensinou quando aqui esteve. E em Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 31, tem uma passagem interessante que, quando Jesus pregava, quando Jesus estava encarnado na terra, um dos mestres da lei à época aconchegou e ouviu lá argumentando com as pessoas e questionou Jesus, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Então, esse doutor da lei questionou Jesus, de todos os mandamentos que você está dizendo, qual é o mais importante? E Jesus, claro, nós sabemos, de uma envergadura moral assim, que muitas vezes nos foge do conhecimento, disse, o mais importante de todos é este, ouve, o nosso Deus é o único Senhor. Amarás, portanto, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Esse é o primeiro mandamento. E o outro, qual é? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, nesses dois mandamentos, nós temos encerrada praticamente toda a lei cristã. Toda a lei de Jesus, meus irmãos, toda a lei moral que o Cristo nos ensinou, estão encerradas nessas duas máximas. Qual? Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas para amar Deus, nós temos que crer em Deus. Acreditar de uma forma racional, de uma forma lógica, que Deus existe. Crer que existe um Deus justo, soberano, onipotente, misericordioso. E logo depois, amar ao próximo como a nós mesmos. Nós não temos qualquer possibilidade de praticar a verdadeira caridade se não amarmos ao nosso próximo. Se não buscarmos no nosso próximo a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, quando lemos em Marcos, no capítulo 12, essa passagem, passamos a ver o mundo, com certeza, de outra forma. E não tem aqui uma exceção. Quem são meus irmãos? Todos que vivem no planeta Terra e outras raças, e em outros planetas. Todos nós somos irmãos. Não podemos mais acreditar que a divisão de seitas, de raças, foi pregada pelo Cristo. Na verdade, Cristo busca o quê? Jesus buscou unir as diversas seitas. Ele buscou mostrar que a verdadeira caridade,
Não existe a caridade correta. A verdadeira caridade está dentro de nós mesmos, está dentro de cada um. Pois quando começarmos a extirpar o orgulho, o egoísmo, a vaidade, e um dos piores defeitos que até o Livro dos Espíritos nos mostra. Qual é o pior defeito que muitas vezes assola o ser humano, que nos assola? Qual é? É o interesse pessoal. Muitas vezes tudo que vamos fazer tem um interesse pessoal. Vamos buscar deixar o interesse pessoal de lado e dar mais atenção ao próximo. Claro, buscando a nossa melhora. Porque quando começamos a nos comportar, praticar o bem, sem ostentação, sem buscar o aplauso dos homens, nós sentimos uma melhora interior. Faça a experiência, meus irmãos. Pratique um dia a verdadeira caridade de forma silenciosa. Acorde amanhã, um dia dessa semana, ou qualquer dia que seja, e fale: hoje eu vou buscar aliviar alguém que está em sofrimento. Você não precisa nem conhecer. Porque a hora que você recebe o sorriso de uma pessoa desconhecida, dizendo para você sinceramente que aquele encontro naquele dia, independente se você levou o alimento material, uma palavra amiga, que você ajudou ela, isso para o coração é muito gratificante. Essa caridade que Jesus pregou, aquela caridade em que você crê na existência de Deus, em que você abstrai os problemas da vida presente e acredita na vida futura. Quando nós abstraímos essa existência como a única existência que temos, nós passamos a ter uma consolação. Nós passamos a acreditar em um Deus não mais punitivo, porque ele nunca foi, mas sim em um Deus justo, que nunca abandona nenhuma de suas criaturas. Em um Deus misericordioso, que nos oportuniza várias reencarnações para que possamos um dia alcançar essa perfeição. Em um Deus que não nos pune, que não nos castiga, mas sim que nos traz o quê? Aprendizado, meus irmãos. Vamos buscar aprender, aproveitar essa encarnação para aprender, para pôr em prática os ensinamentos morais que Jesus nos ensinou quando aqui esteve. E ainda no capítulo 13, né, que fala... Só passar o slide aqui. Acho que deu um... nós temos também que tratar, ainda dentro desse tema, em Lucas capítulo 14, nos versículos 12 a 15, temos lá, convite aos pobres e extropiados, né? Então, muitas vezes, quando lemos essa passagem, em que devemos não convidar para os festins, as festas, né, literalmente aqui, e claro que tem um conteúdo moral, apenas aquelas pessoas que nós aguardamos que nos convide também para um jantar, para o que quer que seja. E sim aqui a sublimidade, o ensinamento moral qual é? Convidar os pobres extropiados em que sentido? Buscar praticar o bem, sem ver a quem, sem esperar qualquer recompensa. Praticar esse bem sem ostentação apenas pelo simples fato de praticar a caridade. Então, o capítulo 13 do Evangelho, ele nos traz esse ensinamento moral que, se levado ao pé da letra, nos faz, né, claro, de forma absurda, aparentemente crer que não devemos convidar familiares, amigos para nos reunirmos. Não é isso que Jesus quis dizer. Quis dizer que não devemos buscar essa ajuda, essa reunião, né, essa relação social, esperando algo em troca. E sim, fazendo pelo simples fato de buscarmos fazer o bem, sem qualquer moeda de troca, vamos dizer assim, sem buscar qualquer compensação pela prática do bem. E nas instruções dos Espíritos, achei interessante o item que trata da compaixão, né, dessa piedade. Eu até destaquei um trecho aqui bem rápido, né? Peço licença para os irmãos e as irmãs para que eu faça aqui a leitura rápida dele. O sentimento mais apropriado a fazer, que progridais, domando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e o amor ao próximo, é a compaixão, é a
piedade. Então, que procuremos também, meus irmãos, praticar essa compaixão e essa piedade dia a dia, todos os dias da nossa existência. Pelo menos sentirmos a dor alheia. Porque quando sentirmos a dor alheia e começarmos a ter incômodos com isso, a nos colocar no lugar do próximo, estaremos sim buscando a prática da lei do Cristo. Aqui tem um exemplo na revista Espírita, de outubro de 1863, do cantoneiro, né, um operário na França, lá em 1863, que trabalhava lá num recapeamento, né, acho que de uma rodovia. Era um operário de obras civis, né, de engenharia civil, e tinha uma esposa doente e 3 filhos. E toda vez que ele voltava para sua casa, ele encontrava uma mendiga em uma praça próxima à sua casa. E ele já numa situação muito difícil para cuidar dos 3 filhos, a esposa doente e o salário ali que dava certinho para aquela família, morava em um cômodo, né, uma casa muito simples. E ele, condoído com essa mendiga, que já era uma mendiga conhecida na cidade, que em razão lá do uso de álcool e de outras drogas, sempre retrucava aqueles que buscavam ajudá-la, respondia com falta de educação, e mesmo assim, esse operário, consternado em um dia que passou nessa praça com ela desmaiada, levou para sua casa. Chegou na sua casa, não tinha cama, colocou ela lá numa palha, ela deitou e ele buscou de todas as formas fazer com que ela melhorasse. Mesmo com a sua esposa doente. Buscou de todas as formas. E essa mendiga, na verdade, ela tinha algum dinheiro guardado e os seus irmãos, suas irmãs eram vivos. Só que durante toda a noite, aquele cantoneiro, dando todos os cuidados necessários, buscando reavivá-la, logo pela manhã, ela vem a falecer, a desencarnar. Para sua surpresa, ela tinha lhe dito que tinha alguns valores em um bolso da roupa. E logo em seguida chegam seus irmãos. E a primeira pergunta dos irmãos, qual é? Para o cantoneiro. Não se ela desencarnou, se ela faleceu. A primeira pergunta foi, ela te entregou algum dinheiro? E esse cantoneiro disse, não me apercebi. Fiz pelo único e exclusivo objetivo de aliviar a dor. Não quero nada em troca. Fiz porque me senti que um dia talvez estaria no lugar dela. E, portanto, fiz aquilo que gostaria que me fosse feito. Então, esse exemplo da Revista Espírita, meus irmãos, nos mostra muitas vezes o que? Ao mesmo tempo, a índole dessa pessoa, o caráter dessa pessoa, e que não precisa, não é espírita, não tem qualquer, vamos dizer, nesse momento, importância essa pessoa ser da religião A, B ou C, mas sim a índole moral. A pessoa já está numa situação difícil, e mesmo assim leva uma pessoa doente, uma pessoa que estava em uma praça pública para a sua casa e busca cuidar dela. Com o único e exclusivo objetivo de quê? De aliviar a sua dor, sem querer nada em troca. Só que a lição moral vem agora, que ele diz o quê? Que eu só fiz isso porque se eu tivesse nessa situação, eu gostaria que alguém também tivesse essa atitude comigo. Ou seja, vamos fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Essa compaixão, ela anda muito ligada com a caridade? Não, ela é uma irmã da caridade. Não existe caridade verdadeira sem compaixão, sem piedade. Essa piedade que não deve ser usada, né, meus irmãos, para humilhar o próximo. Não devemos ter compaixão a ponto de ter dó, e sim compaixão a ponto de nos sentirmos entristecidos quando vemos um irmão ou uma irmã em uma situação dessa. E aqui eu só estou trazendo como exemplo situações de rua, mas em qualquer situação em que a pessoa esteja em dificuldade, seja em um hospital, seja a pessoa que esteja internada, seja a pessoa em casa, seja uma palavra amiga, uma pessoa que está sofrendo de uma depressão, em que você chega com uma palavra amiga, com um conforto, com um alívio financeiro para quem está precisando. Então vamos buscar nos colocar, lembrar desse cantoneiro da Revista Espírita, se colocar no lugar do próximo, não com interesse, não buscando qualquer recompensa, e sim buscando apenas as bênçãos do céu. O aplauso de Deus? Não, não é o aplauso de Deus.
é a nossa própria transformação moral. Quando que poderemos começar a fazer isso? Hoje, amanhã, depois de amanhã? Não tem dia, não tem hora, não existe regra para a prática da caridade, da compaixão, da beneficência modesta. Nós devemos fazer a beneficência não de forma rígida, não de forma a humilhar, mas sim de forma a auxiliar o próximo. Conta-se também que um senhor muito rico, de muitas posses, de muitos bens, muitos investimentos, resolveu renunciar a todos os bens. Resolveu vender todos os bens, doar todos, dizendo que estava ali se desfazendo desses bens, porque Jesus teria dito, né, que não devemos nos apegar aos bens terrenos e devemos nos desapegar dos bens. Então ele renunciou a todos os bens como uma forma de caridade. Doou todos os bens. Até a população da cidade, uma cidade pequena, ficou muito assustada, porque estranhou, né? Muitos até achavam que ele estava com algum problema de insanidade mental, algum problema que trouxesse ali desconforto ou desequilíbrio. Mas não. Fez a renúncia, doou todos os bens, são, né, pleno gozo das suas faculdades mentais. Só que, ao fazer essa doação, ao renunciar a todos esses bens, ao seu patrimônio, em favor de uma instituição riquíssima à época, uma instituição que, na verdade, sequer precisava dessa doação, esse doador, ele fez essa renúncia, essa doação com uma intenção. Tinha um interesse pessoal por trás. Qual foi? Comprovou-se posteriormente que todos esses bens foram adquiridos de forma ilícita, que todos esses bens foram adquiridos de uma forma criminosa, em que oprimiu várias pessoas de uma forma corrupta e, além de tudo, que todos esses bens adquiridos serviram apenas, o pior, né, vamos dizer assim, serviram apenas para a satisfação pessoal daquela pessoa. Quando ele renuncia e doa todos esses bens, meus irmãos, ele no seu pensamento queria algo em troca. O quê? Se livrar das acusações, só que ele acreditava que renunciando e doando esses bens, ele ganharia um lugar no reino dos céus. E é aí que muitas vezes nós temos a caridade não verdadeira e a caridade falsa. Porque renunciar aos seus bens, doar todos os seus bens, seus investimentos, tudo aquilo que você construiu, para encobrir práticas ilícitas e ainda querer um lugar no céu que sequer existe, né, nós sabemos, é claro, contrariar a própria lei de Deus. Então, ele recebeu o seu castigo. Qual foi? Ele foi considerado um bom doador? Não, de forma alguma. Claro que aquela doação vai ajudar pessoas, nós sabemos disso. Mas o ensinamento moral aqui qual é? Que ele fez uma renúncia condicionada. Que ele fez aquela doação querendo algo em troca. E Jesus não ensinou isso. Jesus ensinou, não se apegue aos bens terrenos, mas em que sentido? Não se apegue colocando eles acima dos bens espirituais. Porque nós temos que ter os bens materiais para a sobrevivência. Mas jamais uma doação para uma instituição de caridade, uma instituição religiosa, qualquer que seja, pode ter como viés principal, como fundo, ter um lugar no reino dos céus, que foi a vontade dele. E é aqui que nós temos a mais sublime forma da caridade, mostrando, né, que a caridade tem que ser feita sem ostentação, sem querer algo em troca, sem querer que com aquele ato eu tenha algum benefício, porque aí o orgulho também será punido, porque aí também terá egoísmo, aí terá aquele interesse que nós sabemos que é o próprio interesse pessoal. E também no Livro dos Espíritos, meus irmãos, estamos nos aproximando aí do final, na questão 893, tem uma pergunta muito interessante que Kardec faz aos espíritos superiores. Qual é a pergunta, né? Qual a mais meritória de todas as virtudes? Aí os espíritos respondem. Todas as virtudes têm seu mérito, porque todas indicam progresso na senda do bem. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Então, quando você pega a questão 890, quando fazemos a leitura da questão 893, é muito claro. Em 2 linhas já explica. Qual é a mais meritória das virtudes? Todas
tem o seu mérito. Todas servem para buscarmos a nossa evolução moral, nossa evolução íntima, interior. Mas a mais meritória, qual é? Aos olhos de Jesus, de Deus, qual é? A caridade de forma desinteressada. Aquela caridade em que você se coloca no lugar do próximo. É aquela caridade em que você sente a dor alheia e vai lá para aliviar. Então fiquemos com esses ensinamentos, meus irmãos, que possamos aí nessa semana continuar em oração, né? Continuar na paz de Jesus, dos bons espíritos. E antes de encerrar aqui, eu selecionei aqui até uma frase que eu achei interessante da revista Espírita, que eu peço novamente a licença para ler aqui para os irmãos e as irmãs que estão em seus lares. O orgulho e a humildade são os dois polos do coração humano. Um atrai todo o bem, o outro todo o mal. Um tem calma, o outro tempestade. A consciência é a bússola que indica a rota conducente a cada um deles. Revista Espírita de outubro de 1863. Então, meus irmãos, mais uma vez, boa noite. Que Jesus permaneça em nossos lares, nos protegendo, envolvendo os nossos pensamentos, os nossos corações, e que em breve possamos aí estar todos reunidos. Boa noite, que Jesus nos abençoe. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus se faça em nossos corações. Fred, que Jesus o abençoe. Quem estava com saudade da Fefe, a Fefe vai fazer a prece, junto com a vovó. Então nós vamos fechar os nossos olhos, pensar em Jesus, agradecer por aqui estarmos, pelo conhecimento dessa doutrina que nós abraçamos, que tanto nos consola e nos ensina. E assim, Jesus, lhe rogamos que abençoe cada lar, que os teus bondosos espíritos nos transmitam o passe, acerenem os nossos corações. E lhe rogamos também pela fluidificação das águas, que elas sejam transformadas na medicação necessária às dores do nosso corpo, às dores da nossa alma. Sê conosco, Mestre, nesses instantes de tantas provações, e que possamos, através da caridade, irmos de encontro a Deus, nosso Pai, a todo momento. Fiquemos todos em paz. Que Jesus nos abençoe. Tenham todos uma linda semana e beijo no coração. E também meu coração. Isso.